chora, não vou ligar, não vou ligar, chegou a hora, vais me pagar, pode chorar, pode chorar. Pessoal, Bolsonaro agora pode chorar à vontade, né? Finalmente ele foi denunciado pelo Paulo Gonet, a PGR, por 3 crimes. Tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e liderar uma ORCRIM, uma organização criminosa, que Bolsonaro e mais 33 pessoas, incluindo a maioria generais, General Braga Neto, General Heleno, mais os outros generais aí, conspiraram para tomar o poder, não deixar o Lula assumir a presidência e queriam dar um golpe de Estado. Dentre os planos estava até uma tentativa de assassinato do Lula, do Geraldo Alckmin e do Alexandre de Moraes. E segundo o Gonet, a Polícia Federal constatou que o Bolsonaro tinha ciência sim dessa tentativa de assassinato. Ou seja, Bolsonaro é golpista e ainda por cima é assassino. E pior, pessoal, essa foi só a primeira das denúncias do Bolsonaro. Ainda falta do caso das joias e do caso das vacinas. É que o Gonet quis dividir em 3 partes, né, para poder ser julgado mais rápido, né? Então ainda tem mais 2 crimes para ele ser julgado, fora os outros, né, pessoal? Bolsonaro, por exemplo, teve a CPI lá das Covid, né, que comprovou que ele realmente se negou a comprar vacina, e também tinha aquela propina que ele queria receber de uma outra vacina, $1 por dose. Tudo isso é corrupção. O ministro da Saúde dele chegou até a ser preso na época. Fora o abuso do poder, né, aquela vez que ele demitiu todo mundo da IFAM para ajudar o velho da van, e tantos outros crimes que o Bolsonaro cometeu. Eu tenho um vídeo já aqui no canal onde eu mostro todos os crimes dele, tá? O Bolsonaro gabaritou o Código Penal. Ele não consegue respeitar nenhuma lei. Nem uma lei de trânsito, por exemplo, que ele dirigia sem capacete. Uma vez ele pegou um ônibus para dirigir, sendo que ele não tem habilitação para isso. Até leis sanitárias o Bolsonaro não consegue respeitar. Agora, finalmente, está se fazendo um pouco de justiça, né, pessoal? Agora ele foi finalmente denunciado. E o que acontece agora? Bom, a denúncia vai para o relator do caso, que é o Alexandre de Moraes, o Xandão. Aí o relator ele vai dar o parecer dele, e esse parecer vai ser julgado pela primeira turma do STF, que é composta por 5 juízes. Olha quem são os juízes: o próprio Xandão, o Zanin, que era advogado do Lula, o Flávio Dino, todo mundo sabe quem é o Flávio Dino, a Carmen Lúcia, né, a vampirona, e o Luiz Fux. Então são esses 5 que vão julgar o Bolsonaro. E aí o que vai acontecer, pessoal? Aí o réu, que no caso é o Bolsonaro, aliás, ele se tornando o réu no processo, tem um período que ele pode recorrer, a defesa dele no caso. Ele pode apresentar novas provas, novas evidências, contestações ao julgamento. Isso tudo faz parte do processo democrático de direito. Então vai ter esse períodozinho aí que ele vai poder fazer isso, fazer aquilo, recorrer. Ao mesmo tempo a PGR também. A PGR, que representa o Ministério Público, também pode apresentar mais provas, mais evidências, até pedir para a Polícia Federal obter mais provas. O PGR pode durante o processo. Isso não vai afetar em nada o processo, mas pode ser mais um adendo, tá? Então, se o PGR quiser, ele pode até coletar mais provas com a Polícia Federal e colocar mais provas ainda no processo. Então, todo esse períodozinho aí vai ter. E aí, depois que o Bolsonaro passar por essa fase, por esse período, aí quando se esgotar os recursos da defesa, aí só assim ele vai poder ser preso. Então isso ainda vai levar um tempinho ainda, tá? É que nem aquela música do Lulu Santos. Ainda vai levar um tempo. Mas, segundo os jornalistas têm apurado junto ao STF, os ministros querem julgar o Bolsonaro até setembro. Porque eles vão dar uma acelerada nos processos, nos julgamentos do caso do Bolsonaro, porque eles esperam julgar o Bolsonaro ainda esse ano, se possível até setembro. Por quê? Porque ano que vem é ano eleitoral. Ano que vem já vai ter as chapas, vai ter os candidatos, vai ter aquela politicaiada toda, e isso pode influir na eleição. Então ia ficar meio estranho, né, os candidatos lá debatendo e o Bolsonaro nessa indefinição legal eterna. Então, para não atrapalhar as eleições, eles querem julgar o Bolsonaro até setembro. Espero que eles consigam, né? Porque aí quanto mais rápido, melhor. Então, desse ano o Bolsonaro não escapa. Aí os bolsonaristas estão falando que o Xandão, que o Trump vai ajudar o Bolsonaro, o Elon Musk, que não sei o quê. Eles estão um pouco se lixando, pessoal. O Trump já tem feito várias traições aí, aliados dele. Eu já mencionei algumas, né? Que nem o Zelensky. Ele está pouco se lixando. Fez até uma reunião com os russos sem convidar a Ucrânia. Ainda falou que a Ucrânia teve todo o tempo do mundo para negociar. Ou seja, eles estão dividindo a Ucrânia entre eles. O Trump também não ajudou o Milei, que é da Argentina, que é outro baba-ovo dele. Então provavelmente o Trump não vai fazer nada e nem pode. Porque o Brasil é um país soberano, nós temos nossas leis, nossas instituições. Então o Bolsonaro não pode fazer nada. Só resta agora 3 alternativas. Primeiro, Bolsonaro vai ficar nesse lenga-lenga todo, chorando, brigando por anistia e fim da lei da ficha limpa, até ele tentar fazer de alguma forma legal, para ele poder ser candidato a presidente. Isso não vai acontecer, pessoal. Esse projeto de anistia, como já foi falado, ele não tem quórum bastante.
O Bolsonaro chegou ao absurdo dessa semana dele se reunir com o Kassab, sendo que ele odeia o Kassab. Mas ele se reuniu com o Kassab, com deputados do Kassab, para implorar que eles apoiassem a lei da anistia. Ele ainda saiu dando entrevista. Eu acho que já tem quórum bastante, tá ok? Não tem quórum. Segundo já foi apurado, ele tem no máximo que ele conseguir vai ser uns 300 deputados para votar a favor disso. Isso no máximo, né? Porque a maioria não vai querer votar a favor dessa porcaria, tá? Bolsonaro não é querido por ninguém. Então, e mesmo se eles conseguissem aprovar, provavelmente o STF ia derrubar, porque isso ia ser uma inconstitucionalidade. Ou seja, a anistia não existe nesse caso, porque não são presos políticos, são pessoas que cometeram crimes de verdade. Então, isso seria inconstitucional. Se a gente for começar a anistiar criminoso, a gente vai ter que anistiar então Fernandinho Beiramar, Marcola, Suzane von Richthofen e assim por diante. Então, isso aí é bobagem. A segunda opção do Bolsonaro é fugir. Só que ele está sem o passaporte, mas ele pode fugir se ele quiser. Vocês lembram que ele ficou uma vez 3 dias na embaixada da Hungria? É claro que ficar numa embaixada seria um outro tipo de prisão, né, pessoal? Porque você vai trocar a prisão convencional por uma prisão de luxo, porque você não pode sair, não pode fazer nada. Se você botar o pé para fora da embaixada, você é preso. Então, eu não sei se ele faria isso de novo, mas ele pode tentar fugir. Ele pode, por exemplo, ir até a fronteira do Rio Grande do Sul, que até ou Santa Catarina, que acho que é melhor, né, que ainda é território brasileiro. Aí chega lá, ele cruza uma rua, ele está na Argentina. Ou no Rio Grande do Sul, ele cruza uma rua, está no Uruguai. Se ele for pelo Mato Grosso do Sul, no caso, se ele cruzou uma avenida, ele está na Bolívia. Aí ele não pode ser preso. Então ele tem a hipótese de fugir, que seria até bem vergonhoso e constrangedor, né? O Capitão Bobalhão fugiu de novo, né? Imagina a cara dos seguidores dele. Ai, o Bolsonaro fugiu dessa perseguição judicial. Só que o Lula não fugiu. O Lula foi julgado, foi condenado, foi preso mais de ano, passou todo o processo legal e provou que ele é inocente, tá? Tanto que eu sei que os bolsonaristas falam que ele não é inocente, que ele não foi inocentado, que ele só foi liberado. Não é verdade, pessoal. A partir do momento que ele provou que o juiz foi parcial, julgou no foro errado, e o juiz não tinha provas contra ele, como o próprio Sérgio Moro mencionou no despacho, não há prova de que o réu tenha recebido valores indevidos da OAS. O Moro falou isso. Então ele volta à presunção de inocência. Então ele foi inocentado sim, tá? Então se o Bolsonaro fugir, vai ser vergonhoso para ele. Ou seja, além dele ter sido realmente culpado, vai picar a mula, vai pegar mal. Eu particularmente, eu prefiro ele fugindo do que tentando voltar ao Brasil ou tentando atrapalhar o Brasil, tá? Cogita essa hipótese. Eu sei que muita gente que me segue discorda, mas o cara aqui no Brasil vai fazer passeata agora dia 16 de março, pela anistia. O cara fica indo lá em Brasília conspirar com os deputados para acabar com as leis de corrupção, para favorecer ele. Então ele aqui no Brasil ele só fica conspirando, pessoal. Eu acho que se essa bosta fugir, até porque ele já tá velho também, foge, vai para uma Bolívia da vida e termina a vida lá, morre na Bolívia lá de velhice e de pobreza. Porque se ele fugir, ele vai perder todos os benefícios. Aposentadoria como deputado, aposentadoria do exército, aposentadoria como presidente. O Xandão vai cortar todos os benefícios dele se ele fugir. E nunca mais vai poder voltar para o Brasil. Então, essa é a segunda opção que ele tem. E a terceira e última opção, como eu já falei aqui no vídeo, é se matar. Porque o Bolsonaro é cagão, ele não aguenta uma cadeia. Ele morre de medo de ser preso. Até o Malafaia falou um tempo atrás, numa entrevista, que o Bolsonaro ligou para ele 5 minutos chorando. Ei, Malafaia, eu vou ser preso, meu. E agora, porra? Acabou, porra. O Bolsonaro tem medo de prisão, ele não tem a fibra moral que o Lula tem de ser homem de verdade. O Bolsonaro tem medo. O Bolsonaro só paga de machão. Ele fala de usar arma. Ele foi roubado no Nordeste, há anos atrás, por um moleque, e ele estava armado, o Bolsonaro. E não se defendeu. O moleque roubou até a arma dele. Mais um pouco o moleque pegava até o Bolsonaro, porque ele só paga de machão, mas na hora do vamos ver ele não é nada. Tanto que ele nem foi condenado ainda, ele já fica nessa choradeira toda. Vive chorando, vive implorando por anistia, chegou a pedir anistia pro Lula. Você lembra daquela entrevista que ele deu? Isso aí depende do Lula, do Xandão, se eles tiverem piedade para pacificar o país, eles têm que partir deles anistia, pô. Até pro Lula o covardão pediu anistia. Então o Bolsonaro não tem fibra moral para enfrentar uma cadeia não, pessoal. Das duas hipóteses, uma. Ou ele vai tentar fugir, ou ele pode sim se matar. Que é uma hipótese que eu levanto, tá? Porque pelo que eu sei de história de ditadores malucos, o fim deles geralmente é esse. É fuga ou morte, tá? E por fim, pessoal, eu fico muito feliz com essa notícia, que agora a justiça está sendo feita para o Bolsonaro. E esse é só o primeiro dos inquéritos, né? Tem mais esses outros que eu falei para vocês. Porque o Bolsonaro foi um presidente horrível. Horrível. Foi o pior presidente do Brasil. Em 2020, quando começou a pandemia, ele falava que era uma gripezinha e que não ia comprar vacina. Uma vez, em uma entrevista para a Jovem Pan, que era aquela emissora bolsonarista, o repórter ainda perguntou para ele: mas presidente, o senhor tem falado que não vai comprar vacina, né? Mas e se for aprovada pela Anvisa? O senhor compraria se a Anvisa aprovar? Ele falou: não, toda e qualquer vacina está descartada, tá ok?
As pessoas cobrando ele por vacina, que tinha gente morrendo. Vem comprar vacina na casa da tua mãe. Chegou em dezembro daquele ano, ele tem um vídeo dele, eu tenho aqui no YouTube, tá? No meu PC. Mas não vou pôr aqui não, só vou citar. Que ele está dando uma entrevista pro Bananinha, que é o filho dele, aí ele fala assim: a pressa da vacina não se justifica. Nós tivemos um pequeno repique, mas agora está normalizando. Isso em dezembro de 2020. Lembrando que em agosto de 2020 a Pfizer já estava oferecendo vacina para o Bolsonaro. Ele não recebeu o cara da Pfizer. 17 vezes ignorou. Uma vez até ele marcou com o cara da Pfizer e foi se encontrar com o Amado Batista. O que aconteceu? Chegou em 2021, o coronavírus explodiu aqui no Brasil. Nós chegamos a ter em média 5 mil mortes por dia. E o que o bobalhão falava? Que não ia comprar vacina. Tudo e qualquer vacina, estamos esquecendo, tá ok? Aí o Dória comprou aqui aquela da China, né? Aquela Coronavac. Aí ele teve que mudar o discurso, resolveu mudar o discurso, falou que ia comprar vacina. E mesmo assim, ele foi contra. Quando o Pazuello comprou 45 milhões de doses da Coronavac, ele mandou cancelar. Tem vídeo dele falando isso. Mandei cancelar. O presidente sou eu. Quem manda aqui sou eu. Tem até aquela cena ridícula do Pazuello, né? Um manda e o outro obedece. E mesmo comprando vacina, ele fez toda uma campanha contra a vacina. Você vai virar jacaré, você vai pegar AIDS, efeito colateral. Foi o único presidente do planeta que não se vacinou, foi o Bolsonaro. Até os outros presidentes de extrema-direita, como o Milley, o Trump, o Boris Johnson lá da Inglaterra, todos tomaram vacina. Só o Bolsonaro, que era anti-vacina, ainda conspirava contra as medidas sanitárias. Então, pessoal, não só por isso, sabe, mas por tudo que o Bolsonaro fez no Brasil, destruindo a economia, a inflação chegou a 2 dígitos, juros nas alturas, ele entregou os juros mais altos do que está hoje. Ele entregou a 13,75 a taxa de juros, isolou o Brasil internacionalmente, acabou com as medidas de corrupção, acabou com as medidas que protegem o meio ambiente. Por todo o conjunto da obra, o Bolsonaro ele tem sim que ser preso, porque o Bolsonaro é isso, ele é um lixo. É o pior presidente da história do Brasil. Um cara que era um simples deputado, conseguiu chegar à presidência com uma boa base política e com amplo apoio popular. Chega lá, o cara não faz nada, só fica pensando em golpe, desde o primeiro ano de governo. Essas eleições foram fraudadas, ok? Só pensava em golpe. Meu exército! Não botou um prego nesse país todo. Você pode ir de leste a oeste, Santa Catarina, Ceará, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro. Não tem uma obra que seja dele de verdade nesse Brasil. Não fez um hospital, não fez uma escola, não fez nada em 4 anos. Só ficava andando de motinho, que nem o Mussolini, bancando babaca e gastando nosso dinheiro no cartão corporativo. Quem é que gasta 75 mil reais num dia numa padaria em Roraima? A padaria acho que não tem nem capacidade de produzir produtos que vai chegar a 75 mil reais. É corrupto, gente. O maior corrupto da história do Brasil. Ainda roubou joias. Ainda roubou as joias para vender lá nos Estados Unidos. Fora o cartão corporativo, né? Que aquilo ali tudo foi desvio pro bolso dele. Então, pessoal, pelo menos agora um pouco a justiça está sendo feita. Os bolsonaristas vão chorar, vão tentar levantar a cortina de fumaça, já estão criando narrativas aí. Justo no dia que o Bolsonaro aparece na frente das pesquisas, denunciaram o Bolsonaro. Coincidência? Não, pessoal, primeiro que essa pesquisa é falsa. Essa pesquisa foi encomendada pelo PL e é do Instituto Paraná Pesquisa, que sempre coloca a direita na frente. Se dependesse dessa pesquisa, o Bolsonaro teria sido eleito, porque essa Paraná Pesquisa sempre coloca os caras de direita na frente. O PL chegou a pagar 2,7 milhões para Paraná Pesquisa. Então é uma pesquisa manipulada. E segundo, essa denúncia do Bolsonaro ia acontecer de qualquer jeito, porque isso são meses de investigação. Quanto tempo a gente não está aqui esperando quando ele vai ser preso, quando ele não vai, quando vai. Então não tem nada a ver isso. Isso é só mais uma narrativa deles, porque o bolsonarismo se tornou isso. Um movimento vergonhoso que defende bandido. É um movimento que começou anos atrás, né? Bandido bom e bandido morto. Vamos acabar com a corrupção, vamos limpar o Brasil. Hoje o movimento se tornou isso. Cada dia eles têm que inventar uma mentira diferente para defender os crimes do Bolsonaro. Virou uma seita criminosa. É isso que se tornou o bolsonarismo. Não, mas veja bem, o Bolsonaro não deu nenhum golpe. É um golpe que nunca aconteceu. Não existe crime de golpe no Brasil. Existe o crime de tentativa de golpe. Porque se o golpista der o golpe, aí ele toma o poder e não pode ser julgado. Então não existe crime de golpe. Existe crime de tentativa de golpe. Enfim, esse é o primeiro passo. Agora o Bolsonaro vai chorar à vontade. E se ele tentar fugir, é até bom também, pessoal. Porque se ele tentar, ele pode pegar uma preventiva e já ficar preso. A Xandão já mete logo esse vagabundo na cadeia. E eu vou comemorar. Vou botar aqui minha Beth Carvalho de novo e vou lá. Chora, não vou ligar. Não vou ligar. Pode chorar, bobalhão. Capitão dos bobalhão. O capitão dos bobalhão finalmente vai pra prisão. Eu vou comemorar. E quando ele for preso, eu vou pegar uma garrafa de champanhe, vou estourar, botar a Beth Carvalho bem alto para comemorar. Porque é isso que o Bolsonaro merece, tá? E se ele se matar ou fugir, dane-se. Porque o Brasil estando livre dessa porcaria de qualquer jeito. Pode até pôr numa privada e dar descarga, que eu não ligo. Ó, Bolsonaro, tem uma joia ali na privada. Meu, cadê?
Eu não ligo. O importante é que o Brasil finalmente está se livrando desse porcaria. Os bolsonaristas estão brigando entre si, que eles estão rachando. E o Bolsonaro vai entrar para a história como isso. O pior presidente de toda a história do Brasil. Nem na época dos portugueses nós tivemos um governante tão inapto, corrupto, incompetente que nem o Bolsonaro. Agora vamos aguardar. Quem sabe até setembro ele vai preso. Gostou do vídeo? Vai comemorar? Então comemore já dando um like aí, ativa o sininho, se inscreva no canal. Comente aí também o que você achou. Como é que você vai comemorar a prisão do Bolsonaro quando acontecer? Qualquer coisa a gente marca um churrasquinho todo mundo junto, tá? Se for o caso. Comente aí, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais também, que isso ajuda. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.